Olá, meu nome é Erika Dalbello, eu sou técnica Adobe aqui na Abra Software e neste tutorial eu vou te mostrar como enviar documentos para assinatura através da nova experiência, da nova interface do Adobe Acrobat Sign Enterprise. Eu vou dividir este vídeo em duas partes. Na parte 1, vou mostrar como se envia os documentos para assinatura e na parte 2, vou mostrar a visão de quem está assinando este documento. Vamos lá? Então, eu vou clicar aqui em solicitar assinaturas eletrônicas. Aqui você já vai ver essa nova experiência. Lembrando, caso você queira voltar na experiência anterior, que a Adobe chama de experiência clássica, basta clicar aqui no canto superior direito para mudar para a experiência clássica. No entanto, a gente recomenda fortemente que você já utilize o novo mecanismo, pois ele vem com novos recursos, novas possibilidades. Atualizações sempre vêm para melhorar a ferramenta. Então, neste processo, ele está um pouquinho diferente do que era na experiência clássica. O primeiro passo é definir o arquivo ou os arquivos que você precisa solicitar assinatura. Então, você vai notar que o primeiro passo é obrigatoriamente inserir os documentos, os arquivos que você quer inserir. A maneira mais prática é você abrir a pastinha, seja do Finder, no caso do Mac, ou do Explorer, no caso do Windows, e simplesmente clicar e arrastar o seu arquivo aqui. Ou, se você preferir, basta clicar em Escolher Arquivos. Nessa tela, você terá alguns caminhos, como escolher um arquivo do seu dispositivo, seja na sua área de trabalho, sua pasta dos seus documentos, escolher entre modelos. Modelos são os templates, são os arquivos prontos, recorrentes, que a gente já deixa configurado quando usa com uma certa frequência, como um NDA, como um recibo, todo tipo de documento que pode ser usado com frequência. Ou também conectar com armazenamento em nuvem. Aqui na Abra Software a gente utiliza o OneDrive, então por isso que só aparece o OneDrive para mim. Mas se você utilizar outros serviços em nuvem, também é possível conectá-los. Lembrando que você poderá adicionar um arquivo ou mais arquivos. A configuração padrão da ferramenta faz com que todos esses arquivos, ao final, sejam transformados em um único PDF. Esteja você carregando um arquivo Word, um PDF, um Excel, enfim, são diversos formatos que são aceitos. Então, vai depender da configuração que foi feita na sua conta. Para adicionar mais arquivos, basta clicar em Escolher mais arquivos para buscar. Eu vou pegar aqui um template, um modelo, só para ser mais prático. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, exemplo, template tutorial. Agora, com esses dois arquivos, eu também consigo definir a ordem, qual que eu quero que apareça primeiro. Então, eu posso simplesmente clicar e arrastar para alterar a ordem destes documentos. Se eu não precisar de mais algum deles, se eu me arrepender de anexar, por exemplo, ou se não era isso que eu queria, basta clicar aqui na lixeirinha para deletar aquele arquivo. O próximo passo é renomear o seu contrato. Para agilizar o processo, a ferramenta já capta o nome do primeiro arquivo que você escolheu e já traz aqui como nome do contrato. Porém, é possível renomeá-lo. Então, muitas vezes você quer deixar ali o nome do cliente, o nome do projeto, o número da proposta. Então, isso pode agilizar, né, e facilitar para você encontrar esse documento posteriormente. Ou, se o seu documento já tem todo o nome completo, já agiliza também e você economiza essa etapa. Mas se você quiser renomear, você pode simplesmente vir aqui e ou apagar ou complementar com mais informações de uma forma bem flexível. Próximo passo é personalizar a mensagem. E você também pode deixar salvo modelos de mensagem para agilizar e facilitar esse processo. Então, por exemplo, escolhi aqui o quarto modelo, confirmar, e vou colocar aqui atenciosamente Érica. Ok, definida a mensagem para todos, agora nós temos aqui algumas opções de configurações do contrato. E tem aqui
o ícone de um pequeno lápis, onde a gente pode clicar para fazer essas alterações. O primeiro item é o prazo de conclusão, ou seja, se esse documento tem uma determinada urgência, se você precisa modificar esse prazo, você consegue definir aqui um prazo mais justo para ter essa urgência no documento que você precisa que seja assinado o quanto antes. Então, por exemplo, hoje é dia 10, eu vou pedir para o documento ser assinado até o dia 17. Na sequência, nós temos a opção de definir lembretes. Como assim? O que seriam esses lembretes? Quando nós mandamos um documento para assinatura, automaticamente a Adobe manda um e-mail para o nosso destinatário para que ele assine este documento. Porém, se ele não ver este e-mail hoje, eu quero que a Adobe automaticamente mande novos e-mails, novos avisos para lembrá-lo de assinar este documento. Então, para isso, você pode configurar diversas recorrências de lembretes automáticos para que você não precise fazer isso manualmente. Então, aqui a gente tem algumas opções, todos os dias, dias úteis, a cada 2, 3 dias, 5 dias, uma vez por semana. Eu, particularmente, gosto aqui da opção a cada dia útil. A terceira configuração, aqui nas configurações do contrato, é sobre adicionar uma senha para proteção do arquivo final. E aqui é muito importante deixar claro que nós temos dois tipos de senha no Acrobat Sign. Nós temos a senha para abrir o PDF final e temos a senha de multifator de autenticação. Neste momento, nós estamos definindo a senha para a abertura do PDF. Tá? Essa senha é interessante quando você está tratando com dados super sigilosos que não podem ser abertos por qualquer um depois de concluídos. Ou seja, foi concluído, todo mundo assinou e salvei esse PDF ali numa pastinha da empresa. Se for um dado que não é qualquer pessoa que pode abrir, aí sim é muito interessante usar essa senha. Acho que todo mundo já recebeu ali um boleto que pedia uma senha, seu CPF, para poder abrir. É uma forma de deixar o documento ainda mais restrito ao acesso. Porém, eu trago aqui uma observação muito importante. Não existe nenhuma maneira de remover essa senha posteriormente. Portanto, se você inserir uma senha, lembre-se de gravá-la muito bem para não perdê-la, não correr o risco de esquecer essa senha. Por último, nós temos também a opção de definir o idioma dos nossos destinatários. Aqui a gente está falando do idioma da comunicação da Adobe com o seu destinatário. Mesmo que você use o Adobe Sign em português, ou seus arquivos estejam em qualquer idioma, português, inglês, vamos supor que você esteja mandando documento para alguém que fala espanhol. Então, dessa forma, a comunicação da Adobe, os e-mails que serão enviados, os avisos, para essa pessoa serão em espanhol. Aqui eu citei um exemplo, mas estão disponíveis mais de 30 idiomas. Definidas as configurações do contrato, basta clicar em continuar. O próximo passo agora é definir os nossos destinatários, definir os participantes, quem deverá fazer parte da assinatura ou outras funções neste documento. Então, aqui o primeiro ponto, falando da função do destinatário, é clicar nessa setinha para que você possa escolher. Obviamente que a função principal, a função padrão da ferramenta é a função de signatário, que é o recurso que é usado na grande maioria dos casos. Para essa função, a ferramenta sempre vai exigir uma assinatura. Na próxima tela, é você que vai definir se vai ser uma assinatura eletrônica ou digital. Porém, eu quero mostrar para vocês que nós temos outras funções também que são tão importantes quanto. Então, nós temos função de aprovador, de repente aquela pessoa que não precisa necessariamente assinar, mas você precisa coletar a aprovação dela, né, para uma verba, para um evento, para alguma situação importante, ou mesmo do jurídico para validar se os dados do contrato estão corretos. Nós temos a função de preenchedor de formulários. Então, aquela situação de você estar coletando muitos dados, pensando em LGPD, é uma função super importante. Função de aceitador. Então, eu quero coletar um aceite, eu quero coletar uma recusa dessa pessoa, né? Então, você tem ali a possibilidade de ter esses botões, aceitar,
recusar. Exemplo, você está oferecendo um benefício para o seu colaborador e precisa registrar a opção dele, se ele optou por aceitar ou por recusar, ou áreas como compliance, que precisam informar as políticas da empresa e os novos colaboradores precisam aceitar. Então, dessa forma, você pode usar a função de aceitador. Destinatário certificado. Eu sei que esse nome parece ser algo super complexo, mas seria uma das funções mais simples. É quando a gente precisa coletar apenas uma confirmação de leitura. Ou seja, eu quero atestar que o meu destinatário leu aquele documento. Então, sem coletar dado nenhum, sem pedir para digitar nome, sem pedir para colocar assinatura, nenhuma outra informação. Só ali o atestado de que ele leu e recebeu aquele documento. Temos também a função assinar com testemunha. Essa é uma função recente, não tem muito tempo, que seria para aquela seguinte situação. Vamos supor que você precisa coletar a assinatura de uma pessoa, de um fornecedor, e uma testemunha. Se ele já te informar qual é o e-mail do signatário e qual o e-mail da testemunha, tudo bem, a gente pode usar a função de signatário. Porém, em alguns casos, o seu signatário ainda não definiu quem vai ser a testemunha dele. Muitas vezes, ele quer ver o documento primeiro, antes de definir quem será essa testemunha. Ou, às vezes, ele também não passou anteriormente o e-mail da testemunha, mas você quer exigir essa testemunha. Então, você pode enviar com a função assinar com testemunha. Então, depois que a pessoa que você definiu assinar, ela mesma definirá quem será a testemunha para que assine na sequência. Por último, mas não menos importante, nós temos também a função de delegador. Então, por exemplo, você precisa da assinatura de um diretor do seu cliente, mas você só tem o e-mail do gerente. Então, você pode enviar para o gerente como delegador e o gerente vai definir qual diretor que vai assinar. Não é o gerente que assina, mas ele delega para a pessoa correta. Definida a função do seu destinatário, agora é o momento de definir a forma de entrega desse documento para assinatura. E aqui está uma das novidades desse novo mecanismo que você não encontrará na experiência clássica, que é o envio para SMS. Como assim? A gente já tem o envio tradicional para o e-mail do seu destinatário e agora nós temos também a possibilidade de realizar um envio para SMS, ou seja, para aquela pessoa que eventualmente não possui um endereço de e-mail, seja um fornecedor, seja um cliente, que muitas vezes reside numa área mais rural, mais afastada, e tem apenas ali o seu smartphone. Então, essa pessoa vai receber o SMS com o link para acessar através do navegador o seu documento para assinatura. Porém, importante reforçar que para o uso de envio com SMS, é necessário contratar transações de SMS além das transações tradicionais. Para essa demonstração, eu vou inserir um e-mail meu de testes. Inserido o e-mail, agora eu tenho a possibilidade de realizar algumas configurações para o meu destinatário, clicando no ícone de lápis aqui abaixo. O primeiro item que nós podemos configurar para cada destinatário é a autenticação de multifator. É para quando, além do e-mail, você quer ter mais algum dado para comprovar a identidade dessa pessoa. Quais são as opções? Nós temos a senha. Então, esta senha é uma senha diferente daquela que eu falei no início para proteger o arquivo. Essa é uma senha que o nosso destinatário vai inserir apenas no momento de fazer a assinatura do documento. Então, para ele poder assinar, preencher, ele precisa inserir essa senha. Esta senha ela deve ser trocada entre as partes, entre o remetente e o destinatário, por algum outro mecanismo, seja por ligação, por e-mail, por WhatsApp, ou seja, o remetente que precisa combinar com o destinatário qual é essa senha. Então, por exemplo, neste caso, vamos supor que eu tenho informação de qual é o RG deste destinatário. Então, eu posso inserir logo abaixo uma mensagem pessoal, a dica: a senha é o seu RG. Essa é uma mensagem privada
que só será apresentada para este destinatário. Então, é uma forma de você colocar algum dado, alguma informação importante. Por exemplo, a senha é o seu RG e atenção ao parágrafo 3º. Ok, definidas essas configurações, podemos continuar. Antes, deixa eu mostrar quais são as outras opções de múltiplo fator de autenticação. Além da senha, que não possui nenhum custo adicional, nós temos a opção de OTP de e-mail. Este recurso manda automaticamente um código para o e-mail da pessoa. Nós temos também a autenticação de Acrobat Sign, ou seja, para fluxos internos, onde todos os colaboradores estão cadastrados na ferramenta e você quer que eles assinem logados na ferramenta. E nós temos o telefone. O telefone é o único que é cobrado à parte, também utilizando as transações de SMS. Então, aqui nós temos o assunto SMS em dois momentos. Nós temos no envio do documento para assinatura, quando essa pessoa não possui o endereço de e-mail, e nós temos também o uso da SMS para ser usada como um segundo fator de autenticação. Lembrando, a SMS precisa ser contratada à parte. O restante dos segundos fatores de autenticação, como senha, Acrobat Sign e OTP de e-mail, não possuem custos adicionais. Perfeito. Agora, eu quero inserir novos destinatários. Vou clicar neste ícone de mais e vou clicar em individual. E posso agora inserir os outros e-mails. Para o meu segundo destinatário, eu vou colocar a função de aprovador, para vocês verem também esta diferença. E vou inserir a autenticação de multifator como OTP de e-mail e sem nenhuma mensagem privada. Continuar. Por enquanto, esses meus dois destinatários, eles estão em uma ordem hierárquica, ou seja, o Tiago assina primeiro e a Duda depois. Enquanto o Tiago não assinar, a Duda nem fica sabendo da existência desse documento. Se eu quiser trocar a ordem, basta clicar nessa setinha, ou também nós temos a opção de desativar a ordem hierárquica. Dessa forma, todos os destinatários recebem o documento ao mesmo tempo, mas só é concluído quando todos assinarem. Para este tutorial, eu vou manter em uma ordem hierárquica. Continuando aqui no botão adicionar, nós temos também a possibilidade de adicionar o próprio remetente como parte do processo. Ou seja, eu não preciso adicionar o individual, digitar o meu próprio e-mail, caso eu, Érica, como remetente, também precise participar desse fluxo. Ainda no botão adicionar, nós temos o recurso de grupo. O grupo nos dá duas possibilidades. A primeira é quando eu tenho, por exemplo, uma lista de 4 diretores e eu preciso da assinatura de um deles apenas. Mas eu não sei quem que vai assinar. Então, eu posso inserir o e-mail desses diretores e o primeiro deles que assinar já conclui e os outros não precisam mais executar nenhuma ação. Então, aqui basta eu digitar o nome do grupo, clicar em adicionar membros e inserir os e-mails. A segunda forma de utilizar os grupos é quando eu preciso que todos eles assinem, porém, não existe uma hierarquia entre eles. Então, eu posso habilitar a função todos os membros devem concluir. Dessa forma, eu posso ter, inclusive, uma ordem híbrida. Vamos supor que a Duda ela é a última, então eu terei nessa transação o Tiago, que é o primeiro, obrigatoriamente. Na sequência, os 4 diretores realizarão a assinatura e só quando os 4, independente de qual a ordem, só depois que os 4 assinarem, é que a Duda vai aprovar. Ou seja, eu tenho uma hierarquia, porém eu tenho um grupo que não segue necessariamente essa hierarquia. Outro recurso que essa nova interface possibilita através dos grupos é o recurso de livro de endereços. Vocês viram que eu adicionei o grupo de diretores manualmente. Digitei o nome diretores e inseri seus membros manualmente. Porém, é muito comum que você tenha grupos de pessoas
que são recorrentes, que não mudam, né, com o tempo. Podem, claro, mudar eventualmente, mas na maioria dos dias, se você usa todo dia, por exemplo, não faria sentido todos os dias digitar manualmente o e-mail aí de 4, 10 pessoas, né, que pode acontecer de ter um grupo também. Então, com o recurso livro de endereços, nós teremos um vídeo só falando sobre ele, você pode cadastrar o nome do grupo e também os seus participantes. Exemplo, eu vou digitar aqui teste. Perceba, ele já buscou e já encontrou o grupo teste com 3 membros. Então, quando eu clicar aqui, ele já traz esses nomes automaticamente. Então, pode ser usado com diversas situações. Por exemplo, aqui na Brasoftware, nós temos um grupo de compliance. Então, quando eu seleciono, ele já aparece aqui o grupo compliance com os seus 3 membros. Então, isso agiliza, isso facilita muito o processo quando nós temos essas recorrências dos participantes. E para finalizar essa parte da tela, aqui no adicionar, nós temos também a opção de cópia contato. É aquela pessoa que ela não faz parte do documento, ela não assina, ela não aprova, ela não interage, porém, ela precisa acompanhar o andamento deste fluxo. Se ela não possuir uma conta de Adobe Acrobat Sign, ela vai receber 2 e-mails, 2 comunicações. Uma, quando o fluxo for disparado, então quando eu enviar para a assinatura, ela vai ser avisada, olha, a Érica criou o contrato XYZ, e quando for concluído, ela também recebe uma cópia, um anexo do PDF final assinado e protegido. Porém, se essa pessoa em qualquer contato possuir uma conta de Acrobat Sign, ela consegue também acompanhar no menu em andamento e ver todos os status. Se a pessoa já viu, se já assinou, aonde parou, quantas pessoas são. Então é interessante comentar que existe essa diferença também. Portanto, como o Acrobat Sign, no modelo transacional, não existe limite de usuários cadastrados, é muito comum que as empresas cadastrem a grande maioria dos colaboradores, mesmo que sem hierarquia para fazer envios, mas para que possam acompanhar processos para assinatura. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o nosso e-mail adobe@brasoftware.com.br, que é o nosso e-mail de contato do nosso time comercial. Ok, agora ele me dá aqui no final 2 botões: visualizar e adicionar campos e enviar agora. Neste exemplo, eu estou utilizando um arquivo Word onde ainda não existe nenhuma configuração, ou seja, eu quero poder instruir para a ferramenta onde que eu quero o nome do Tiago, onde que eu quero o seu cargo, sua empresa, sua assinatura. A mesma coisa para a Duda, de repente eu posso pôr um campo de carimbo. Nós temos opções de colocar campos como anexos. Então, se eu quero fazer essa personalização, se for um arquivo que ele vai ter muitas opções, é um arquivo único, eu quero configurá-lo manualmente, eu preciso clicar em visualizar e adicionar campos. Se for um arquivo que é um modelo, que é um template, ele já está pronto, ou se eu estou usando um arquivo Word com text tags, eu posso clicar no enviar agora. Ou mesmo, se for um arquivo só coletando aprovação, ou é só uma assinatura e tanto faz onde vai ser a assinatura, a gente também pode clicar no enviar agora para ter essa agilidade. Porém, eu quero mostrar para vocês, inclusive, a próxima tela, que é a tela onde nós podemos personalizar esses campos, que também está diferente, também recebeu uma atualização. Então, aqui eu vou clicar em visualizar e adicionar campos. Você vai notar que a nova experiência de configuração dos campos, as opções estão do lado esquerdo, enquanto na experiência clássica ficavam aqui do lado direito. E aqui, no cantinho inferior esquerdo, também temos a opção de mudar para a experiência clássica, caso você prefira a outra interface. Bom, mas vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo fictício, com texto, aquele famoso lorem ipsum, onde não tem nenhuma validade, com 2 páginas, e eu quero configurar aqui
alguns campos para os dois participantes fictícios, o Tiago e a Duda. Ok, então eu quero configurar agora campos para o Tiago e campos para a Duda. Perceba que conforme eu clico no nome deles, muda aqui a cor dos campos. Isso facilita para a gente entender e reconhecer para quem eu configurei cada campo. Então, primeiramente, eu quero configurar para o Tiago, que é o nosso signatário. Vou descer aqui para a segunda página e aqui vocês vão ver que eu tenho, né, a instrução signatário 1, nome completo, título, empresa e assinatura. E está aparecendo aqui automaticamente, quando eu passo o mouse, algumas barrinhas azuis, né? O que é isso? Isso já é uma novidade dessa nova interface, desse novo mecanismo. Ou seja, aqui ele entende, a ferramenta ela reconhece quando nós temos tanto esse underline na frente de alguma palavra e reconhece também os dois pontos, ou seja, mesmo se eu não tivesse o underline, com os dois pontos ele também reconhece que ali nós podemos ter um possível campo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o campo assinatura. Passei o mouse, ele reconheceu, eu vou clicar e ele já inseriu um campo de assinatura, que eu posso agora também redimensionar, ou seja, esteticamente ficar um pouco mais destacada aqui a assinatura do Tiago. Ok, agora eu quero fazer a mesma coisa com os outros campos. Então, eu vou clicar aqui em nome completo. Para este campo, ele inseriu um campo de texto, ou seja, nós podemos solicitar os mais diversos tipos de texto possíveis, como endereço, cidade, um telefone, mas eu quero aqui que seja o nome completo. Então, aqui eu vou clicar em alterar tipo de campo, nome do destinatário. E vou colocar também como um campo obrigatório. Logo abaixo eu tenho o título, e o título também é um campo padrão, né? Então, eu cliquei aqui em título, ele também tem essa possibilidade. E por último aqui, empresa. Alterar tipo de campo, vou clicar em empresa. E aqui mais uma dica. Para quem é destro, a gente tem o botão esquerdo do mouse, que é o clique tradicional. E nós temos o botão direito, né? Ou seja, os dois botões eles fazem funções diferentes. Com o botão tradicional, eu tenho aqui algumas opções, como copiar o campo, como excluir. Com o botão direito, no caso aqui de destros, a gente tem outras opções também. Se você for canhoto, como eu, aí nós temos o contrário. Tá? Então, os dois botões eles têm funções distintas aqui na nova interface do Acrobat Sign, que não acontecia na interface clássica. Ok? Perfeito. Aqui em cima, ele leu aqui signatário 1 e entendeu que isso seria um campo, mas não é. Ele assimilou aqui a palavra signatário, provavelmente, porém, aqui não é nenhum campo. Então, você não precisa fazer nada. Não clica e ele simplesmente ignora esse campo aqui que ele acreditou ser um campo. Ok, configurei para o Tiago, agora eu quero configurar para a Duda. Então, eu vou clicar aqui no nome da Duda, os campos mudaram de cor, e agora eu faço a mesma coisa. Ok, mas não é só assim que você pode criar os campos. Se de repente a ferramenta não encontrou o seu campo, ou se você não colocou o texto indicativo de qual seria o campo, você pode simplesmente clicar e arrastar o campo desejado. Aqui também fica a dica. A assinatura padrão default inserida é a assinatura eletrônica. Se você desejar uma assinatura digital, do tipo ICP Brasil, por exemplo, você pode clicar no campo assinatura e vai ter a opção tipo de assinatura, basta mudar para assinatura digital, para que o seu destinatário assine com o seu certificado ICP Brasil. Além desses campos considerados campo padrão, como assinatura, nome, empresa, cargo, nós temos outros tipos de campos. Temos o texto tradicional, caixas de seleção, datas, botões de opções, listas suspensas, anexos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para a Duda um campo de anexo. Vou redimensionar
E eu vou precisar personalizar, porque eu não coloquei no documento a indicação desse anexo. O que seria esse anexo? Então, aqui eu vou clicar em personalizar campo, e ele vai aparecer aqui do lado esquerdo as opções. Vou informar que é um campo obrigatório, vou colocar o texto a ser exibido, então, comprovante de residência. Vou copiar o mesmo texto para o nome do campo, posso inserir uma dica de ferramenta, insira seu comprovante de residência, exemplo, conta de luz, conta de água, etc. Posso mudar também o formato do texto, a cor, né, dos campos que a gente está personalizando, ou seja, são várias possibilidades, e essas possibilidades vão depender do tipo de campo. E quero colocar para a Duda também, no final, aqui um carimbo. Então, eu peguei aqui o campo carimbo e vou inserir aqui para ela este campo. Ok, temos a possibilidade também de inserir rúbricas, né, que são as iniciais. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar a inicial aqui no parágrafo 3º. Coloquei aqui, vou redimensionar um pouquinho. Ah, mas Érica, você não tinha falado que a atenção para o parágrafo 3º era para o Tiago? Então, eu consigo, mesmo depois de ter inserido o campo, alterar o destinatário. Então, vou mudar aqui as iniciais que eu vou colocar para o Tiago. Ou seja, eu quero que o Tiago dê essa ênfase no parágrafo 3º, eu quero ter aqui um sinal que ele parou, deu muita atenção para esse parágrafo. Então, por esse motivo, coloquei aqui a rubrica, né, as iniciais, bem nesse ponto. Ou seja, uma vantagem aqui do documento eletrônico é que você, como remetente, pode fazer todo esse caminho com o qual o seu destinatário vai navegar, né? Então, você pode especificar exatamente onde você quer a assinatura, o nome, cada campo. Perfeito. Feito isso, configurei tudo, está tudo prontinho, está tudo definido, coloquei todos os campos. Então, agora, a gente pode salvar para continuar depois, deixar como um rascunho, caso eu não me recorde de algum campo, por exemplo, ou nós podemos apertar aqui o botão enviar. Apertando o botão enviar, a gente está consumindo uma transação do nosso pacote e a Adobe está fazendo o disparo desse documento para assinatura para a primeira pessoa aqui do meu fluxo, da minha transação. Então, o primeiro a assinar, nesse caso, vai ser o Tiago. Bom, e assim a gente encerra a parte 1 do vídeo de como solicitar assinaturas eletrônicas. Assista a parte 2 para ver como assinar documentos eletronicamente com o Adobe Acrobat Sign.